Por que o Neymar quer calar a Luana Piovani? A pergunta não é nova, mas o processo é. Partiu dele a ação contra a Luana no Tribunal de Justiça de São Paulo. Partiu dele o pedido para que tudo corresse em sigilo. A ele incomodou o que já estava publicado e mais ainda quem comentou. Luana chamou o Neymar de mau caráter, péssimo pai e escroto. Palavras duras ditas durante seu pronunciamento sobre aquela questão da privatização das praias, lembra? Quando o jogador foi apontado como suposto beneficiado por projetos imobiliários de luxo no litoral, que é protegido por lei. Mas as palavras, apesar de duras, não surgiram do nada. Elas se apoiaram em episódios reais e amplamente divulgados. Entre eles, a traição de Neymar a Bruna Biancardi, sua companheira, quando Bruna já estava grávida da filha deles. E foi por isso que as palavras de Luana encontraram eco. Porque para muita gente, trair uma mulher grávida é sim um gesto de mau caratismo, de escrotidão. Assim como muita gente também compreende que se durante esse erro ele ignorou o fato da Bruna estar grávida e a traiu, isso poderia caracterizar uma espécie de indiferença com o filho que sequer havia nascido. Portanto, essas críticas duras nasceram de um histórico. E foi esse histórico que serviu de gatilho para a ação. Tem uma audiência marcada para o próximo dia 10 de julho, mas o mais irônico e talvez mais perverso é ver alguém acusar de injúria uma mulher a quem ele mesmo já chamou publicamente de louca. Acho que abriram a porta do hospício aí, soltou uma louca aí. Já sugeriu que a boca dela fosse calada com um sapato. Tem que enfiar um sapato na tua boca. Difícil classificar isso como ameaça, mas fácil perceber o tipo de discurso que isso tenta naturalizar. É desmoralização pura. É o que se faz com mulheres quando não se pode calar. Diminui-se, desqualifica-se. Repete-se o método de sempre. Durante sua fala sobre a privatização das praias, a Luana repercutiu reportagens que já circulavam. E nesse contexto criticou o suposto envolvimento do jogador com projetos de especulação na costa brasileira. E deixou claro que não ia rememorar o histórico do jogador, mas não faltava material. Por exemplo, o histórico dele na promoção de jogos de azar, mesmo antes de plataformas como a que ele divulga hoje serem legalizadas no Brasil. Então não é à toa que ela e tantos outros questionem o motivo. Gente multimilionária, gente com influência consolidada, gente que conhece os riscos e ainda assim seguem promovendo para um país de endividados como o nosso. Pergunta para os jogadores se eles apostam. Não! Quem joga, quem perde dinheiro é assalariado de R$1.500, R$3.000, às vezes 800. Difícil a Luana fazer uma crítica que seja isolada, mas basta ser ela, Luana Piovani, mulher, com nome, tom e contexto, e vira alvo. Ela fala por quem não tem onde falar. Fala por quem foi desacreditada. Por aquelas que foram chamadas de louca antes mesmo de abrirem a boca. Fala inclusive por quem fala, mas só escuta o eco do próprio medo. Imagina que Luana já foi processada pela já condenada Sari Corte Real. Lembra a ex-patroa de Mirtes, a mãe do menino Miguel? Luana é sistematicamente criticada por exigir outras tantas investigações. Quando eu fui lá e denunciei a violência, as pessoas diziam que eu tinha feito aquilo porque eu queria aparecer, porque eu queria chamar atenção, e existiam milhões de mulheres que brincavam, falavam, vem bater em mim. Quando o rótulo vem antes da escuta, o julgamento chega antes da colheita. Ela bota a cara e constantemente é criticada por mostrar indignação. E aí, na contramão do que o Neymar já disse sobre a Luana, não é sobre fama, é sobre dignidade. É sobre usar a voz que sabe que tem, não para as pessoas se endividarem, mas para que elas sejam ouvidas. Se tem fiança para estupro, é porque tem custo estuprar uma mulher. O preço não é simbólico. Ela perde paz, inclusive, mas não perde a voz. E isso, para muita gente, é imperdoável. Luana pediu para que Bruna Biancardi fosse ouvida como testemunha nessa ação. Bruna, que à época já havia falado da traição, já havia dito como foi difícil. Mas a defesa do Neymar se antecipou, encontrou ali um artigo de uma norma e acabaram alegando que Bruna não poderia depor por ser companheira do Neymar. E a justiça acatou, mesmo a ré sendo a Luana e não o Neymar. Aí fica com cara de um processo que talvez nem esteja buscando justiça. Talvez esteja buscando silêncio. Talvez não queira apurar, queira neutralizar. O que de fato traria um risco à Luana, mas um outro ainda maior, virá precedente. Mas aí eu penso que o que incomoda não é só a Luana, é o que acontece quando ela fala. Porque quando ela fala, muita gente de fato escuta. E quando escuta, começa a ver. E quando vê, já não consegue mais desver. Ela fala por quem não quer se comprometer, por quem tem medo de perder. Ela fala por quem dorme e acorda tendo que engolir a seco. O processo movido por Neymar talvez nem seja sobre ele. Talvez ele só tenha escolhido perpetuar o que de pior ele aprendeu. A velha cartilha. Processa, desgasta, silencia, chama de louca, chama de desequilibrada, tira do ar
depois apaga sua voz. E aí isso seria bom para muitas outras pessoas, porque quando a Luana fala, ela não fala só do Neymar. Fala do caso Miguel, da negligência da elite, da omissão política, do desmonte da saúde mental, do pai que põe filho no mundo e deixa pra mãe criar. Ele sempre quer estar com seus filhos amam. Falo, gente, mas isso não é uma prerrogativa básica do pai? Da proteção ambiental, dos direitos da mulher, A maior dor que eu passei não foi ter sido agredida, foi o que a sociedade fez comigo. dos direitos da criança e do adolescente, da romantização da violência, de tudo isso que o mundo finge não ver. Mas afinal, por que o Neymar quer calar Luana Piovani? Porque ela fala verdades incômodas e públicas? Porque ela expõe a estrutura e não só a ele? Ou porque calá-la seria uma forma de manter funcionando a engrenagem do silenciamento? Ou todas as alternativas? Boa tarde. Agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui se você já sabia de tudo isso. Não esquece de curtir e compartilhar, porque tem coisa que só muda quando a gente fala e espalha.